O deputado está feliz, está satisfeito com o resultado das eleições? Eu estou, confesso que um pouco apreensivo, porque não fiz parte dos acordos, então eu não sei exatamente a totalidade do que foi acordado para poder apoiar o Hugo Mota, mas obviamente nós temos uma orientação do partido, também a orientação do Bolsonaro, e dei o meu voto de confiança nesse caso. Eu disse anteriormente que naturalmente eu votaria no Marcel Van Hatten por similaridade de ideias. É um cara que eu acredito que é um amigo que tem lutado por pautas importantes aqui no Congresso, mas espero que pautas como a anistia, como defesa das nossas prerrogativas, esteja no bolo da negociação aí. Vou ser um torcedor aqui. O senhor disse que não fez parte dos acordos, mas não fez porque não foi chamado ou porque não quis, porque pode ter alguma coisa aí que... Não, eu acho que assim, cada um cada um tem um papel, assim. Tem uns que são debatedores, tem uns que são negociadores, tem alguns que são articuladores. Graças a Deus eu converso com a maioria aqui dessa casa, tenho um bom trâmite, presidi a Comissão de Educação sem nenhum tipo de atrito, nem com direita, nem com esquerda. Então, por incrível que, por mais que queiram pintar uma figura como um Tasmania minha, as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou dessa forma. Quando você vê o Mike Tyson lutando, é óbvio que você abrir o Instagram dele só vai aparecer ele lutando. Mas quando você conhece ele pessoalmente, ele não vai te dar um soco na cara. Eu acredito que é da mesma forma. O meu trabalho aqui, obviamente, é um trabalho de oposição, então eu tenho que ser oposição. Então não entrei nessa negociação porque ou não fui chamado ou porque eu não quis. Eu acho que é por conta mesmo do papéis. Papéis são estabelecidos esse acordo aqui. Pode ter algo espúrio? Nicolas, não sei. Vou me permitir te chamar de Nicolas, que eu acho até meio estranho chamar, bem mais jovem que eu. Não é um pouco contraditório para o parlamentar que defende um novo jeito de fazer política, mais honesto, mais comprometido com a transparência, com o que o cidadão espera, não querer saber do que está sendo negociado? Não é, mas, de certa maneira, uma omissão com quem confiou o voto no senhor e você? Não, eu digo no sentido não é nem que eu não sei por conta de não procurar saber, mas é porque eu não sei, porque realmente nós também não sabemos, ninguém sabe o que de fato são todos os acordos. O que fica parecendo assim, há muitos bolsonaristas são críticos, né? Bolsonaristas e pessoas da direita são críticos do apoio ao Hugo Mota. Aí quando você diz, não, eu não quis me aproximar, mas segui o partido, parece que você não quer, na verdade, se comprometer com quem está criticando a direita por estar apoiando o Hugo Mota junto do PT. Parece que você está querendo ficar em cima do muro. Ficar numa posição confortável. Não, tem uma coisa que eu não sou em cima do muro, como eu disse aqui bem claramente. Eu acho que uma posição pragmática não é em cima do muro. Eu vejo que o que não dava para ser feito, por exemplo, é o que vários fizeram na eleição do Bolsonaro e Lula, que foi, por exemplo, pregar um voto nulo. Isso que eu acho que é ficar em cima do muro e ser omitida a decisão. Eu tomei uma decisão, eu votei no Hugo Mota, eu espero de fato que ele cumpra com os acordos, que seja com relação, por exemplo, que ele disse, inclusive em discurso, com relação às prerrogativas, né, de mandatos, com relação à imunidade parlamentar. Então eu espero que sim. Agora, é engraçado porque se você não cumpre, se eu não tivesse cumprido a decisão do Bolsonaro ou da decisão do partido, a pergunta seria, mas você não está sendo rebelde? Você não está querendo pagar de puritano? Ou seja, de qualquer jeito, vai ter alguma crítica com as decisões. E tudo bem quanto a isso. Eu não quero aqui agradar a todos. Eu só estou deixando bem claro que a minha posição acredito no Bolsonaro, na experiência que ele tem, e vou seguir a orientação dele e espero, de fato, que tudo aquilo que eu disse aqui agora como prioridade esteja nesse bolo de negociações. Já que o senhor tocou no Bolsonaro, uma parte importante do bolsonarismo, inclusive pessoas muito próximas ali ao ex-presidente Jair Bolsonaro, essa turma ficou chateada com a piscada que o senhor deu para Pablo Marçal recentemente na posse de Donald Trump. Olha, como é que está a relação? Olha, eu não tenho relacionamento algum com o Pablo Marçal, seja de amizade, seja empresarial. Mas vocês fizeram um monte de vídeos juntos na internet, parecia outra coisa, parecia que vocês eram amigos. Aí a gente explica, né? Tudo tá na internet e é aquilo que transparece. Eu não falo isso como menosprezar a figura do Pablo Marçal, pelo contrário, o tratei super bem, como trato vários outros. Acabei de cumprimentar aqui, como você disse, um petista histórico, assim como eu cumprimento vários. É engraçado porque se eu não tenho boa convivência, eu sou um rebelde, eu sou Tasmania. Se eu tenho boa convivência, eu não posso ter. Então, vamos tentar achar um equilíbrio, vamos? Eu acredito o seguinte, que a história verdadeira eu fui dar uma entrevista, que é no teto da CNN, e lá tem literalmente uma porta de entrada e uma porta de saída. Estava marcado, não sei se foi estratégia dele ou de quem, do próprio entrevistador, praticamente para o mesmo horário. Então, nós chegamos juntos no mesmo local. E quando eu terminei de dar minha entrevista, ele estava com uma live aberta,
E aí ele fez a live e transformou aquilo depois num vídeo, num corte. Que é bom de fazer os cortes. Fez o corte. E depois ele pediu também para tirar uma foto comigo lá embaixo, que eu estava tomando café. E não sei se postou essa foto, enfim. E também saiu essa foto. Então, o relacionamento que eu tenho com ele é como qualquer um outro político que eu tenho. Agora, não tenho nenhum envolvimento com ele, seja no âmbito de amizade ou empresarial. É uma pessoa, assim como qualquer outro político ou pessoa dentro da política que eu convivo. Os seus colegas, falando aqui bolsonaristas, mas gente do PL, gente de vários partidos, lá nos Estados Unidos, eles ficaram, na verdade, enciumados, incomodados, porque o que eles disseram pra gente, eu, Tatiana Fará, que trabalha comigo, o Platô fez reportagem também, eles disseram o seguinte: poxa, o Nicolas vem pra cá, não quer fazer um vídeo com a gente. E com o Pablo Marçal ele aparece. A gente precisava da fama, do bom engajamento, do número de seguidores do Nicolas para bombar na internet. Eu ouvi dar uma palavra meio chula de uma deputada falando assim: poxa, o Nicolas cagou pra gente. Perdão aqui a audiência, o termo. Você acha que os seus colegas do PL, que não são tão bem-sucedidos na internet, não merecem dividir um pouquinho dessas redes com você? Porque o Pablo apareceu bastante nas suas redes, né? E na minha rede nenhuma. Foi na dele? Foi na dele. Mas você tirou foto com ele? Ele pediu pra tirar foto comigo. Tá. Percebe? Mas existe essa resistência? Tem que ser contra... Existe inclusive o que eu ouvi dele de outros deputados é de que no evento que ele foi, vários deputados também do PL também pediram pra tirar foto com ele e tudo, e alguns ficaram, sabe, meio com medo e tudo, porque obviamente houve um atrito grande entre o Pablo Marçal, entre o Bolsonaro. O próprio Bolsonaro mesmo fica bem resistente em comentar a respeito dele. Mas respondendo a tua pergunta, pelo contrário, os meus amigos do PL são pessoas extraordinárias. Eu acredito que nós somos um corpo, cada um tem uma função, nós temos as nossas diferenças. Por exemplo, se você pega a Cris Tonieto, ela é uma pessoa espetacular para falar de aborto. Se você pega, por exemplo, a Bia, ela é uma pessoa espetacular para falar no âmbito jurídico. Se você pega, por exemplo, o Marcon, que é até de outro partido, ele é um cara extremamente bom em falar economia, assim também como o Marcel, o Eduardo Bolsonaro na parte internacional. Então, assim, cada um tem uma função e eu acho que a gente compreende tudo isso. Com relação às redes sociais, é óbvio que, poxa, todo mundo quer uma visualização, todo mundo quer um stories, mas eu não participei lá porque eu queria, vou fazer uma programação aqui diferente. Não, eu fui convidado por uma pastora para poder passar a tarde na casa dela. Ela ia ter um momento ali de oração, ia vir outras pessoas também que são brasileiras. Eu simplesmente podia sair da casa dela e você sabe, ela é uma pessoa mais velha, você pode falar aqui, eu vou sair aqui, daqui a pouco eu volto, tinha café lá, literalmente que numa situação meio constrangedora. Essa foi aquela senhora que te deu a cerimônia, a cerimonialista que te deu o convite? Exatamente, o convite pro baile. E nisso foi esse dia, eu literalmente estava de férias com a minha família, comprei uma passagem para ir para Washington e fiz bate e volta. Saí 4 horas da manhã e fui embora 4 horas da manhã no outro dia. Então, assim, aqui mesmo no parlamento, prova disso é de que eu tirei o meu tempo de eleitoral, que eu não precisaria, afinal de contas, sou deputado por Minas Gerais, mas eu rodei 61 cidades em 25 dias, em diversos locais. Eu fui para não somente Minas Gerais, em várias cidades, mas eu fui para o norte, eu fui para o nordeste, eu fui para o sul, eu fui para o sudeste, vários locais. Ou seja, se eles de fato, digamos assim, tivessem esse atrito, eu não teria essa boa convivência com eles, não somente aqui na Câmara, mas também em período eleitoral. Então, eu acho que isso é simplesmente algo para poder gerar um atrito desnecessário. Tenho diversos amigos dentro do PL, pessoas que eu tenho a honra de trabalhar, como por exemplo o Gustavo Gaia, que tem um coração gigantesco e sei que ele tem isso, que eu converso muito com ele. Eu acredito que todo grupo onde tem pessoas vai ter discordâncias, vai ter atrito de ideias. Onde tem pessoas vai ter conflito de ideias. Só não tem conflito de ideias numa ditadura. Aí pode ter certeza que aí todo mundo concorda com todo mundo. Deputado, você é muito crítico e contundente na crítica ao governo. É possível esperar da sua atuação uma crítica contundente também em relação aos erros do próprio parlamento? Muito se fala hoje em suspeitas de desvios de emendas que têm sido distribuídas à torta e à direita aqui dentro do Congresso super empoderado, muito em razão da parcela enorme do orçamento público que está na mão hoje de deputados e senadores. Com certeza, eu vejo que pretende olhar, dar atenção especial também para isso. Olha, o modus é aquela coisa, né? Para você ver como que o parlamentar ele tem a função de legislar e fiscalizar, e nesse caso estaria fiscalizando o executivo, que na minha visão está usando a emenda parlamentar como praticamente uma compra de votos, é tipo um mensalão legalizado. Mas isso começou no governo Bolsonaro, não?
Não, mas isso não era um orçamento secreto, como eles falaram. Até mesmo porque se fosse era orçamento secreto naquela época, agora também tem que ser orçamento secreto também. O que acontecia, não é o que está acontecendo agora. O Bolsonaro nunca liberou 1,8 bilhão de emenda numa semana, logo numa votação importante. Isso aconteceu quando foi fazer a reforma ministerial aqui. Isso aconteceu quando aconteceu a reforma tributária. Então, o que eu vejo? A gente precisa sim ter essa fiscalização com relação, por exemplo, a deputados que utilizam emendas parlamentares. Quem começou vindo de um histórico de emenda impositiva, que foi no governo Dilma, depois no governo Michel Temer, teve um desenvolvimento de novo, mas quem institucionalizou a coisa de pular para casa dos milhões foi o governo Bolsonaro. O governo Lula está errando da mesma maneira. Não, mas é o que eu estou querendo dizer. Como que era um orçamento secreto, por exemplo, se isso era divulgado no Diário Oficial da União, inclusive era para parlamentares de esquerda. Não, até hoje no STF. Como assim? O Bolsonaro está destinando milhões para deputado do PT? Não faz sentido. Esse tipo de investigação que o Rodrigo fez referência, no STF tem uma operação, tem uma investigação, porque não consegue descobrir até hoje quem é o pai de determinadas emendas. Quem mandou o dinheiro para a cidade. Isso para mim é um problema gigantesco e generalizado. No seguinte sentido: cada deputado aqui tem 39 milhões ao mês, ok? Para poder destinar. Até chegar na ponta é um caminho muito burocrático, ou seja, isso abre brechas para corrupção. O que eu vejo que um cenário ideal, eu sei que a gente não está na Disney, mas um cenário ideal seria, por exemplo, o deputado nem ter gerência sobre isso, não ter emenda. Porque a competência dele é legislatória. Agora, como já tem, ou a gente faz algo sem uma burocracia e que de fato a gente consiga destinar e consegue ver os recursos disso e der transparência, ou senão de fato vai acontecer esses casos. Agora, o que aconteceu agora foi o seguinte: Flávio Dino trava emenda, depois abre, aí depois trava de novo, fica suspenso. E o que aconteceu? Diversas emendas minhas, por exemplo, que seriam emendas especiais, que eu já ia destinar diretamente para a prefeitura ou para o governo de estado, ficaram sob suspensão e sob condição de serem redirecionadas para o ministério mandar. Ou seja, se isso não é uma manobra para poder botar dinheiro dentro do ministério, e aí quem vai colher os louros de mandar o recurso? Vai ser o governo. O dinheiro saiu do ministério. Então, assim, o que eu fico chateado, podemos dizer assim, usar a palavra indignado, é de que o que eu menos escuto aqui é Brasil. O que eu menos escuto aqui é interesse do Brasil. Eu só escuto interesse de, nós vamos ter isso na mesa, vamos ter tal comissão, vamos ter isso, vamos ter aquilo. Só que no fim das contas, as coisas elas são mais simples de fato do que parece. Só que ninguém tem peito para poder fazer o que precisa ser feito. Porque o que falta, e eu repito isso aqui, projeto de lei, o Brasil precisa ter menos do que mais. Tem gente que fala assim, e aí, qual projeto de lei que você protocolou aqui na casa? Quem disse que eu vivo de projeto? Quem vive de projeto é arquiteto. A gente precisa ter um Estado que seja, pode até ser grande, mas que seja forte. O vídeo do Pix, por exemplo, foi uma demonstração disso. Não tem problema nenhum eu pagar altos impostos, desde que o Estado ele me retribua isso, o que não acontece no nosso país. Então, a característica do nosso Brasil, infelizmente, é um caráter depravado moralmente. Enquanto não mudar isso, você pode destinar milhões para moradia. Eu nasci numa favela, poxa. Eu sei o que é o Estado chegar lá e abrir uma rua. Daqui um mês está tudo destruído. Esse que é o grande problema. Deputado, o senhor falou de emendas, falou que deveria ser diferente. Não é contraditório o senhor defender um modelo diferente e votar no Hugo Mota, que é produto dessa concertação, desse estado de coisas? É a matéria-prima que eu tenho para trabalhar. Eu vou votar em quem? Eu vou votar em branco? Se eu votasse em branco, você fala que eu estou em cima do muro. Se eu voto no pastor Henrique Vieira, não ia dar conta porque ele é de esquerda. Se eu voto no Marcelo, vão falar que ele não tinha chance. Ou seja, nenhuma resposta iria caber para essa entrevista. A grande questão é, a gente precisa, dentro da política, trabalhar com a matéria-prima que eu tenho. Mas é a mesma coisa de eu falar, por exemplo, é a mesma coisa de eu falar assim, o voto é secreto, mas o cara tem a opção no segundo turno para votar pro Lula e Bolsonaro. Se eu falar, você vai votar em quem? Mas o senhor discorda... Quem não concorda com os dois, vota em quem? O senhor discorda que essa força estrondosa que elegeu hoje o Hugo Mota com 444 votos parte do sistema, é também resultado desse processo? Claro que faz parte do sistema, assim como, por exemplo, o Trump. Tem várias pessoas também agora no governo dele também que faz parte do sistema. Seria muita ingenuidade minha, inocência, falar assim, pessoal, não vou me sujar, entre aspas, com nada aqui nessa casa no sentido de aliança, etc. Eu vou até o limite dos meus princípios. Ou seja, você nunca vai me ver sentado numa mesa de negociação de emenda parlamentar para poder roubar. Você nunca vai me ver em negociações espúrias para interesses próprios agora. É o trabalho que eu tenho. Caso contrário, eu não vou entrar na política. É a matéria-prima que eu tenho. Eu não quero comparar isso aqui a uma casa, por exemplo, uma zona. Mas suponhamos que eu sou um evangelista. Eu vou evangelizar um puteiro. Aí eu vou falar, não, peraí,
eu não posso falar que vocês são tudo prostituta. É a matéria-prima que eu tenho para trabalhar. É o que está acontecendo? O senhor tem que fazer concessões ao sistema? Eu vejo que a matéria-prima que nós temos para trabalhar, ela é muito complicada. Mas significa que o senhor tem que fazer concessões ao sistema? Eu acredito que a gente precisa tomar boas decisões, desde que isso não implique em mudar a sua essência. Porque cada decisão que você toma diariamente, você vai mudando a sua essência. Ou seja, se o Hugo Mota ele começar a tomar decisões que vai contra princípios, contra a minha essência, contra aquilo que os meus eleitores colocaram, pode ter certeza que eu vou ser o primeiro a subir na tribuna. Agora, você vai ver a diferença para mim com outros que têm o rabo preso. Aí eles não vão atacar. Eu não, eu tenho liberdade. O senhor votou no Hugo Mota com um pouquinho de nojo, não? Perdão, não entendi. O senhor votou no Hugo Mota com um pouquinho de nojo, não? Não é nojo, eu diria, mas com uma certa insegurança, sim.